Ele viveu 969 anos. Nenhum outro ser humano na história jamais respirou tanto tempo sobre a Terra. E no ano em que ele fechou os olhos pela última vez, as águas que cobririam o mundo inteiro começaram a cair do céu. Coincidência? Ou a última demonstração de misericórdia de um Deus que espera, espera e espera até o último suspiro possível antes de agir em juízo? Matusalém nasceu num tempo em que a memória do Éden ainda pulsava nas veias da humanidade. Seu avô, Jared, ainda contava histórias sobre os dias em que os homens viviam perto dos portões do paraíso perdido, quando a lembrança de Adão e Eva ainda era transmitida de boca em boca, de pai para filho, como uma ferida aberta que nunca cicatrizava completamente. Havia algo de sagrado naqueles primeiros séculos da humanidade, mas também algo de sombrio, de perturbador, de profundamente errado que começava a se espalhar como uma doença invisível. O pai de Matusalém se chamava Enoque. E Enoque não era como os outros homens. Enquanto o mundo ao redor mergulhava cada vez mais fundo numa escuridão moral que parecia não ter fundo, Enoque caminhava numa direção completamente oposta. Ele não apenas acreditava em Deus, ele andava com Deus. Não de forma figurativa ou poética, mas de uma maneira tão real, tão tangível, que todos ao redor podiam perceber que havia algo diferente naquele homem. Quando Enoque falava, suas palavras carregavam o peso de quem ouvira algo muito além do mundo visível. Quando Enoque orava, o silêncio ao redor se tornava denso, pesado, como se o próprio céu se inclinasse para escutar. Matusalém cresceu observando isso. Cresceu vendo o pai desaparecer para lugares silenciosos, voltando com os olhos marejados, com o rosto marcado por uma paz que não fazia sentido num mundo que desmoronava. Quantas vezes o menino Matusalém perguntou ao pai para onde ele ia? Quantas vezes Enoque tentou explicar com palavras humanas uma experiência que transcendia toda a linguagem? O relacionamento entre Deus e Enoque era tão profundo, tão intenso, que quando Matusalém nasceu, Enoque lhe deu um nome que era ao mesmo tempo uma profecia e um aviso: Matusalém. O nome significa: quando ele morrer, virá. Quando ele partir, o julgamento será enviado. Imagine carregar esse nome. Imagine crescer sabendo que sua própria vida era um cronômetro divino, uma contagem regressiva para o juízo de Deus sobre a terra. Cada aniversário de Matusalém não era apenas uma celebração da vida, mas um lembrete sombrio de que o relógio continuava correndo. Enquanto ele respirasse, haveria esperança. Quando ele parasse, o fim chegaria. Enoque viveu 365 anos. E então, num dia que parecia comum, ele simplesmente não estava mais ali. A Escritura diz que Deus o tomou. Não houve funeral, não houve túmulo, não houve o ritual doloroso de ver o corpo de alguém amado retornar ao pó. Enoque estava aqui e, de repente, estava com Deus. Para Matusalém, isso deve ter sido ao mesmo tempo maravilhoso e devastador. Maravilhoso porque confirmava tudo que seu pai havia dito sobre a realidade de Deus. Devastador porque agora ele estava sozinho, carregando uma mensagem que ninguém queria ouvir, vivendo sob o peso de um nome que todos conheciam e que todos preferiam ignorar. O mundo em que Matusalém vivia estava mudando de formas terríveis. Não era apenas que as pessoas faziam coisas ruins, isso sempre existiu desde a queda, mas agora havia algo mais profundo, mais estrutural, mais sistêmico acontecendo. A violência se tornara normal, a crueldade era celebrada, a perversão era chamada de progresso. Os homens multiplicavam sobre a terra, e com eles, multiplicava também uma malignidade que parecia não ter limites. A Escritura diz que a maldade do homem se multiplicava na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do coração humano era só má continuamente. Não havia um dia bom e um dia ruim, não havia momentos de luz e momentos de trevas. Era trevas sobre trevas, maldade sobre maldade, violência sobre violência. E Matusalém continuava vivendo, ano após ano, década após década, século após século. Ele viu gerações inteiras nascerem, crescerem, envelhecerem e morrerem. Viu a terra se encher de pessoas que não conheciam Deus, que não se importavam com Deus, que riam da ideia de julgamento, que zombavam de qualquer menção à justiça divina. Matusalém era uma anomalia ambulante.
uma testemunha silenciosa de que algo maior estava acontecendo. Enquanto os homens viviam seus 70, 80, talvez 100 anos e desapareciam, ele continuava ali, um monumento vivo à paciência de Deus. Você já parou para pensar nisso? Enquanto Matusalém respirasse, o mundo estava seguro. Deus havia estendido sobre a humanidade uma cobertura de misericórdia tão longa quanto a vida daquele homem. Cada manhã em que Matusalém acordava era outra manhã de graça. Cada pôr do sol que ele via era outro dia em que o juízo era adiado. Deus não estava dormindo, Deus não estava distraído, Deus estava esperando. Matusalém teve um filho e o chamou de Lameque. E quando chegou o tempo, Lameque teve um filho e o chamou de Noé, dizendo: Este nos consolará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Havia esperança naquele nome. Havia uma antecipação de que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem mudar. Mas a esperança não mudou os fatos. A humanidade não estava melhorando, estava piorando. Quando Noé era ainda jovem, Deus olhou para a terra e viu que a corrupção havia atingido um ponto sem retorno. Não havia mais nada a fazer. A maldade não era mais um problema que pudesse ser corrigido com mais tempo ou mais oportunidades. Era um câncer que havia tomado conta de todo o corpo. E então, Deus falou com Noé. Disse a ele que destruiria a terra e tudo que nela havia, mas também disse que salvaria Noé e sua família. Disse a ele para construir uma arca, uma estrutura impossível, absurda, gigantesca, no meio de uma região onde talvez nunca tivesse chovido daquela forma. E Noé obedeceu. Matusalém viu isso, viu o neto começar aquele projeto insano que levaria décadas. Viu as pessoas rirem, viu a zombaria se transformar em ódio, viu o mundo olhar para Noé como se ele fosse louco. Mas Matusalém sabia, ele sempre soube. Seu próprio nome era a prova. Quando ele morrer, virá. E agora ele estava velho, muito velho. Mesmo para os padrões daquela época, ele era antigo além da compreensão. Seus ossos eram frágeis, sua pele era fina como pergaminho. Seus olhos haviam visto quase 1000 anos de história humana, e todos aqueles anos estavam gravados em cada ruga de seu rosto. O que Matusalém pensava quando olhava para o céu? Quando sentia o peso dos anos pressionando seu corpo já cansado? Será que ele pedia a Deus mais um dia, mais um mês, mais um ano? Será que ele compreendia completamente que sua vida era a última barreira entre a humanidade e o dilúvio? A Escritura não nos diz o que ele sentia, mas nos diz quando ele morreu. 969 anos. E os estudiosos das cronologias bíblicas há séculos notam algo impossível de ignorar. Matusalém morreu no mesmo ano em que o dilúvio começou. Não anos antes, não anos depois, no mesmo ano. Deus esperou até o último momento possível, até o último suspiro do homem mais velho que já viveu. E quando Matusalém fechou os olhos pela última vez, quando seu coração deu a última batida, quando sua alma partiu deste mundo, a contagem regressiva que havia durado quase 1000 anos finalmente chegou ao zero, e as janelas do céu se abriram. Você consegue imaginar Noé de pé ao lado do túmulo de seu avô, com lágrimas nos olhos, sabendo que aquele funeral marcava muito mais do que a morte de um homem? Sabendo que agora não havia mais nada segurando o juízo? Quantos dias se passaram entre o enterro e a primeira gota de chuva? A Bíblia não especifica, mas podemos sentir a tensão, o silêncio pesado que deve ter pairado sobre a família de Noé enquanto eles aguardavam o inevitável. E então começou. Primeiro como uma chuva comum, depois como algo que o mundo nunca havia visto. As águas jorravam do céu e brotavam das profundezas da terra. O mundo que havia rejeitado a misericórdia agora enfrentava a justiça. E não havia mais para onde correr. Matusalém havia partido. A última extensão de graça havia terminado. O tempo acabou. Existe algo profundamente perturbador e profundamente confortante nessa história. Perturbador porque nos mostra que Deus realmente julga, que há um limite para a paciência divina, que vem um dia em que não há mais extensões, não há mais desculpas, não há mais chances.
mas confortante porque nos mostra quanto Deus espera, quanto Ele se contém, quanto Ele adia o juízo na esperança de que alguém, qualquer um, se arrependa e volte. 969 anos. Quase um milênio de paciência. Você consegue imaginar? Nossos países mais antigos não têm metade dessa idade. Nossas instituições mais duradouras são bebês comparadas ao tempo que Deus deu à humanidade antes do dilúvio. E ainda assim, ninguém se voltou. Ninguém, além de Noé e sua família. O mundo inteiro escolheu a rebelião, escolheu a violência, escolheu a maldade e pagou o preço. Será que somos tão diferentes? Olhe ao redor. Olhe para o estado do mundo hoje. A violência que parece não ter fim, a perversão que é celebrada como liberdade, a corrupção que é aceita como normal, a crueldade que é justificada como necessária. Quantas vezes ouvimos que não há absolutos morais, que cada um define sua própria verdade, que julgar é o único cinilismo que ainda existe? Não soa familiar? Não parece exatamente como os dias de Noé? Jesus disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. A normalidade da vida continuou até o último segundo. As pessoas faziam planos, construíam casas, plantavam campos, viviam como se nada fosse acontecer. Ignoravam os avisos, ridicularizavam o pregador da justiça, e então, de repente, foi tarde demais. Mas há outra camada nessa história que não podemos ignorar. A vida de Matusalém não foi apenas uma contagem regressiva para o julgamento. Foi uma demonstração da natureza de Deus. Deus poderia ter enviado o dilúvio imediatamente. Poderia ter destruído a humanidade corrupta em um único dia, mas não o fez. Estendeu a vida de um homem por quase 1000 anos como um ato de misericórdia prolongada. Cada dia da vida de Matusalém era um convite ao arrependimento. Cada ano era outra oportunidade. Cada década era mais uma extensão de graça. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Ele espera, ele aguarda, ele oferece chance após chance após chance. Mas há um limite, tem que haver. Porque se não houver limite, não há justiça. Se não houver consequência, não há sentido. E Deus é justo, terrivelmente, perfeitamente justo. O que você faria se soubesse que tem um prazo? Se soubesse que há uma data final, um momento além do qual não haverá mais oportunidades? Você continuaria adiando? Continuaria procrastinando? Continuaria dizendo a si mesmo que tem tempo, que pode resolver isso mais tarde, que uma hora você vai se acertar com Deus? Matusalém era o prazo. E quando ele se foi, o prazo expirou. Hoje não temos um Matusalém andando entre nós, não temos um cronômetro visível marcando o tempo restante, mas temos algo mais. Temos a palavra de Deus nos dizendo claramente que Jesus voltará, que haverá um dia de julgamento, que cada um de nós prestará contas. E temos a promessa de que Deus é paciente, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas essa paciência não é infinita. Ela tem um fim, assim como teve nos dias de Noé. A história de Matusalém é a história da misericórdia divina lutando contra a rebelião humana. É a história de um Deus que faz de tudo, que espera além de toda expectativa razoável, que estende a mão repetidas vezes mesmo quando é continuamente rejeitado. E é a história de uma humanidade que escolhe a escuridão, mesmo quando a luz está bem diante de seus olhos. Quando Matusalém morreu, algo morreu com ele. A última conexão direta com Enoque, o homem que andou com Deus, se foi. A última testemunha viva de séculos e séculos da história humana partiu. E com sua partida, a porta da arca estava prestes a se fechar. Literalmente. Porque logo após sua morte, Deus disse a Noé: "Entra na arca, tu e toda a tua casa." E depois que eles entraram, a Escritura diz que o Senhor fechou a porta. Não foi Noé que fechou, foi Deus. E quando Deus fecha uma porta, ninguém mais a abre. Quantas pessoas bateram naquela porta quando as águas começaram a subir? Quantas imploraram para entrar quando finalmente perceberam que Noé estava certo o tempo todo? Quantas gritaram, choraram, se arrependeram quando já era tarde demais? A Bíblia não nos diz, mas podemos imaginar.
podemos sentir o horror daquele momento em que a realidade finalmente rompeu através de séculos de negação, em que a verdade que sempre esteve ali se tornou inescapável, em que não havia mais para onde correr, para onde se esconder, nenhuma desculpa que funcionasse. E no meio de tudo isso, dentro da arca, Noé e sua família devem ter ouvido, devem ter escutado os gritos lá fora, devem ter sentido o peso da salvação e da condenação acontecendo simultaneamente. Salvos por obedecerem, salvos por crerem quando ninguém mais cria, salvos porque Deus é misericordioso, mas também conscientes de que lá fora, do outro lado daquela porta fechada por Deus, milhões estavam perecendo. Isso é o que torna a história de Matusalém tão poderosa e tão assustadora ao mesmo tempo. Ela nos mostra que Deus é paciente além da nossa compreensão, mas também nos mostra que essa paciência tem um propósito e um limite. Não porque Deus seja cruel, mas porque Deus é justo, e a justiça exige que o mal seja confrontado, que a rebelião seja julgada, que as consequências sejam reais. Você percebe o paralelo com hoje? Vivemos numa era em que a mensagem de arrependimento é ridicularizada, onde falar de pecado é considerado ofensivo, onde a ideia de julgamento divino é tratada como mitologia primitiva, onde as pessoas vivem exatamente como nos dias de Noé, comendo, bebendo, casando, fazendo planos, construindo impérios, acumulando riquezas, buscando prazeres, completamente inconscientes ou completamente indiferentes ao fato de que Deus ainda está no trono e que um dia, talvez mais cedo do que imaginamos, a porta se fechará novamente. Mas há esperança. Sempre há esperança enquanto há vida. Enquanto há respiração, há oportunidade. Noé pregou por 120 anos enquanto construía a arca. 120 anos de aviso ignorado. Mas ele pregou, ele avisou, ele deu testemunho. E Deus honrou isso salvando sua família. A história de Matusalém não é apenas sobre julgamento. É sobre a natureza persistente da graça de Deus. É sobre um Pai Celestial que fará qualquer coisa, esperará o quanto for necessário, estenderá o tempo além de toda lógica, apenas para que mais um filho, mais uma filha, possa voltar para casa. Quando você ouvir sobre Matusalém, não pense apenas no homem que viveu mais tempo. Pense no Deus que esperou mais tempo. Pense na paciência que sustentou a vida daquele homem ano após ano, como um símbolo de misericórdia para um mundo que não merecia nenhum mais dia. Pense no coração de um Deus que adia o julgamento não porque seja fraco, mas porque é amoroso, que retém a ira não porque seja indiferente, mas porque é compassivo. E então, pense em você. Onde você está nessa história? Está dentro da arca ou do lado de fora? Está ouvindo o aviso ou ignorando? Está correndo para a segurança ou correndo dela? Porque a verdade é que a história de Matusalém continua se repetindo. Os nomes mudam, as épocas mudam, as culturas mudam, mas a essência permanece a mesma. Deus oferece graça, a humanidade escolhe rebelião. Deus espera, a humanidade desperdiça o tempo. E então vem o dia em que não há mais tempo. A diferença é que hoje, a arca não é feita de madeira. A arca é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o refúgio, ele é a porta. Ele é a única salvação quando o julgamento vier. E ele mesmo disse, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Não há outra porta, não há outro caminho, não há plano B. Matusalém morreu, o dilúvio veio, Noé e sua família foram salvos, o mundo foi julgado, e tudo isso está registrado para que nós, milhares de anos depois, possamos aprender, possamos entender, possamos escolher sabiamente enquanto ainda há tempo. Talvez você tenha assistido a esse vídeo por curiosidade, talvez porque gosta de histórias bíblicas, talvez porque o título chamou sua atenção, mas há uma razão maior para que você está aqui agora. Há uma razão por que essas palavras chegaram até você neste momento específico da sua vida. E essa razão é que Deus ainda está esperando, ainda está estendendo misericórdia, ainda está oferecendo graça. A porta ainda está aberta, mas não ficará para sempre. Se essa história tocou algo dentro de você, se despertou algum pensamento, alguma inquietação, alguma percepção de que talvez, apenas talvez, essas coisas sejam reais e importantes, não ignore isso, não deixe para depois, não presuma que haverá mais tempo. Matusalém viveu 969 anos e ainda assim chegou o dia final. Você provavelmente não viverá nem um décimo disso. Então, o que você está esperando?
Se esse vídeo fez sentido para você, se essa história mexeu com seu coração de alguma forma, deixe um comentário abaixo. Gostaria muito de saber o que você pensou, o que sentiu, que parte mais impactou você. E se ainda não é inscrito neste canal, considere se inscrever. Tem muito mais histórias bíblicas assim para explorarmos juntos, histórias que a maioria das pessoas nunca ouviu contadas dessa forma, histórias que têm o poder de transformar perspectivas e transformar vidas. E se você curtiu esse vídeo, se achou que vale a pena, clica ali embaixo e deixa seu like. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo também. Mas mais importante do que qualquer coisa disso, mais importante do que likes, comentários ou inscrições, é o que você vai fazer com o que ouviu hoje. A história de Matusalém não foi registrada apenas para satisfazer curiosidade histórica. Foi registrada como um aviso e como um convite. Um aviso de que o julgamento é real e um convite para entrar na arca enquanto a porta ainda está aberta. O que você vai fazer com esse convite?